Senhores da Escuridão. Este é o livro número 2 da trilogia Reino das Sombras, composto por Legião, Senhores da Escuridão e a Marca da Besta. Pelo espírito de Ângelo Inácio. Médium Robson Pinheiro. É justamente na escuridão que a luz pode brilhar mais forte. Das profundezas extrafísicas do oceano, surge todo um sistema de vida que se opõe às obras da civilização e à política divina anunciada pelo Cordeiro. Cientistas das sombras desenvolvem criadouros de espíritos ovoides, que implantam em clones astrais para intensificar o domínio sobre as consciências. Descubra como os guardiões planetários trabalham a serviço do alto para conter a disseminação das realizações sombrias e mesmo em pé de guerra, seguem a orientação de Jesus, dão a outra face. Em lugar da coerção e do constrangimento, a liberdade, o esclarecimento e a preservação do mais sagrado de todos os direitos que diz, você é livre para escolher. Será que a Segunda Guerra Mundial acabou? Nos bastidores da vida extrafísica, ela continua a todo vapor. Nas incubadoras da dimensão inferior, cientistas das sombras desenvolvem projetos para manipular líderes e governantes. O objetivo? Estabelecer o caos social, religioso e ecológico. Em meio a guerras, genocídios e níveis de poluição alarmantes, as trevas esconderiam o sol, o que daria aos senhores da escuridão condições de emergir à superfície e implantar sua política tenebrosa em âmbito planetário. Entre as facções do mal, as disputas não cessam por um instante sequer. O poder dos dragões, seres antiquíssimos devotados ao mal, não admite ser questionado. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue e, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Efésios 6, 12. Prefácio, pelo Espírito Ângelo Inácio. O mal. Muitas vezes ele se mostra abertamente, conforme acreditado pela multidão, sem disfarces, sem procurar mistificar sua presença com aparências de santidade. Sua fealdade mostra-se em toda sua grandeza. Sem nenhum escrúpulo, em determinadas situações se apresenta como se algo ou alguém estivesse ameaçando sua estabilidade política. Mostra-se sem medo nem piedade, numa guerra declarada qualquer coisa, ser ou situação que se afigure como elemento de progresso. Em outras ocasiões ele se disfarça, pois precisa imiscuir-se em redutos contrários a seus propósitos. O mal se mascara ardilosamente e pouco a pouco penetra na mente, nos pensamentos, nas emoções dos representantes do progresso e das instituições que patrocinam a evolução do pensamento humano. Silenciosamente faz sua obra, como se fora um inseto imperceptível que vai corroendo certas ideias, basilares à política que lhe é oposta. Escondido sob um manto de aparente humildade, o mal vai se alastrando, tendo como armas as palavras suaves, sutis e os pensamentos dissimulados com o verniz da educação e conceitos distorcidos da verdade, da ética e da moral. Alguns se encantam com tal artimanha, naturalmente encoberta a fim de produzir uma hipnose momentânea. Outros se assombram com sua desfaçatez e o requinte do disfarce apresentado, escondendo sua essência atrás de toda uma filosofia, aparentemente muito bem elaborada. Muitos se deixam conduzir por sua sagacidade e seus encantos, que sabem, como tentáculos tenebrosos, fixar-se nas mentes de quem se deixa seduzir por palavras, conceitos e vocabulários que escondem sua intimidade. Mas o mal é sempre o mal. Não importa que nome tenha ou como seja conhecido. Não há disfarce amplo o bastante para encobrir sua natureza destruidora e daninha, desde que haja interesse em conhecer a verdade. Não há encantos que obscureçam sua ação quando há sintonia com os propósitos elevados da vida. Contudo, nenhum ser o intimida quando está determinado a agir e, como um verme, começa a corroer de dentro para fora, destruindo a imunidade espiritual de qualquer criatura. Ele vem, de mansinho e lento. Manhoso, como uma célula cancerosa que se aloja no meio de outras sadias. Pouco a pouco corrói, irradia-se e despe-se assim de seus disfarces. Realiza gradativamente sua destruição,
programada, organizada, demoníaca. Enfim, mostra-se pleno, vigoroso, insaciável. Seu magnetismo de terrível beleza engana e encanta a quem não lhe conhece as profundezas. Orai. Ele esconde-se sob o manto da escuridão, dos senhores da escuridão. 1. Na metrópole espiritual. Éramos 8 indivíduos sentados em torno daquele móvel de design moderno, de linhas curvas. 6 desencarnados ou consciências extrafísicas e mais 2 seres ligados a seus corpos físicos, portanto, encarnados, em fenômeno de desdobramento. Uma luminosidade suave envolvia o ambiente extrafísico, de tal maneira que parecia penetrar em cada ser ali presente, bem como em todos os objetos estruturados na matéria superior daquele plano. Sobre a mesa transparente, havia vários documentos, evidentemente elaborados a partir do mesmo tipo de matéria que os demais elementos naturais à dimensão onde nos reuníamos. Não havia necessidade de papéis, porém uma estrutura cristalina que chamávamos de luz coagulada formava as folhas onde estava registrado não só gráfica, mas visualmente, com imagens tridimensionais, aquilo que interessava a todos. Era uma sala elegante e espaçosa, de pé direito alto, mobiliada sobriamente, apenas com o suficiente para atender aos propósitos daquela assembleia. Havia um móvel semelhante a uma mesa, que flutuava sem pés, além de 1 ou 2 aparadores, que também pairavam nos fluidos ambientes, sem bases para apoiá-los. Aberturas em forma de janela, bastante amplas, altas, enquadravam uma metrópole espiritual fervilhante, onde alguns milhares de espíritos realizavam estudos e trabalhos diversificados, ou simplesmente visitavam a universidade local, na qual nos preparávamos para atividades cada vez mais abrangentes. Emoldurando toda a paisagem, estendia-se um céu de tonalidade azul, extraordinariamente belo, e vez ou outra se viam espíritos bailando ou simplesmente parados sobre a metrópole, como que movidos por uma orquestra sideral invisível. A luz do sol, o mesmo sol que abençoava os encarnados, refletia-se no rosto de cada ser ali reunido, causando reflexos policrômicos em todos os corpos, feitos de uma estrutura molecular superior. Estavam presentes na reunião José Pigleber, ex-médico e cientista de procedência alemã, desencarnado na Segunda Guerra Mundial, o representante maior dos imortais que nos dirigiam de mais alto, e o espírito João Kobu, conhecido como Pai João de Aruanda, nosso amigo e orientador em diversas ocasiões nas tarefas que realizávamos. Além deles, Jamar, o chefe de um contingente de guardiões especialistas no trato com os chamados senhores da escuridão ou magos negros, Anton, representante de um comando superior de guardiões altamente especializados em questões científicas, bem como Saldanha, antigo magnetizador das regiões inferiores, que fora resgatado há anos do domínio impiedoso dos dragões. Além de mim, é claro. Entre os encarnados, Raul, o médium que nos acompanhou em outras atividades, relatadas no livro Legião, primeiro volume desta trilogia, e a personagem de outras histórias, Irmina Loyola, que nos auxiliava ocasionalmente. Ambos estavam projetados em nossa dimensão. Raul não era nenhum ser de formação espiritual superior, no entanto era um médium de capacidades interessantes quando se tratava de locomover-se desdobrado no plano extrafísico. Diligente, possuidor de extrema boa vontade, não rejeitava tarefas em hipótese alguma, por mais que se afigurassem difíceis. Em nome do trabalho, não hesitava um instante sequer colocar-se em situação de risco, caso necessário. Irmina, por sua vez, era excelente e sensitiva e, como Raul, não temia decanos nem desprezava oportunidades de trabalho. Ela não era espírita, tampouco religiosa. Muito pelo contrário. Porém, era pessoa de muita ação, determinada e extremamente consciente da realidade extrafísica. Em tarefas fora do corpo mostrava-se bastante lúcida e conduzia-se com grande sensatez, mantendo a estreita ligação com os guardiões nas atividades em nossa dimensão. O assunto que se discutia na reunião era sério por demais. Em excursão anterior, realizada na subcrosta,
havíamos encontrado fartas evidências de atividades de cientistas, magos negros e dragões que se afiguravam como crimes contra a humanidade. Anton e Jamar haviam deixado um destacamento de guardiões para observar a movimentação nas regiões inferiores. Penetrando através de uma abertura magnética localizada no Mar de Sargassos, acabaram por descobrir um misterioso projeto, que, aos poucos, assumiu proporções assustadoras no que se refere às obsessões complexas, mas, acima de tudo, configurava-se numa investida geral contra as obras da civilização. Joseph Gleber fez um resumo da situação. Não há dúvida alguma de que os seres das sombras estão preparando algo que, levado a efeito, os capacitará a realizar investidas de grau de complexidade ainda mais alto contra as conquistas da civilização, além de servir a planos mesquinhos de entidades malévolas. Recebemos autorização do alto para intervir imediatamente, com o objetivo de impedir que as experiências realizadas em alguns laboratórios da subcrosta cheguem a termo, tanto quanto para encaminhar as entidades envolvidas à administração da Justiça Sideral. A missão foi programada e partirá em breve. Os casos que encontramos fogem aos processos conhecidos de obsessão, no sentido mais clássico de interpretação do termo, segundo a definição espírita. Lidamos com seres que intentam crimes hediondos contra a humanidade, e não somente contra pessoas em particular. Os habitantes do submundo astral com os quais vocês se envolverão diretamente nos próximos dias planejam alguma coisa de dimensões bem mais amplas que as perseguições aos encarnados, individualmente. E intentam uma ação direta contra as obras da civilização, do progresso e dos valores adquiridos pela humanidade. Em sua empreitada de terrorismo extrafísico, pretendem desenvolver uma ciência destituída de ética, forjando instrumentos com os quais possam interferir no destino das nações e dos governos da Terra. Com exceção do companheiro Saldanha, todos estão bem informados sobre as ocorrências nas dimensões do astral inferior ou abismo. Convoquei pessoalmente Saldanha devido à sua experiência nessas regiões no passado recente, em que ainda se sintonizava com as forças da escuridão. Por certo poderá ser muito útil à equipe, especialmente porque João Cobun não poderá compor a próxima caravana de imediato, devido às tarefas que assumiu anteriormente. Após breve pausa, o elevado mentor continuou com o relato, a fim de inteirar a todos a respeito dos graves acontecimentos, durante as operações destinadas a conhecer mais profundamente a estrutura de poder dos dominadores do abismo. Alguns guardiões da equipe de Anton e Jamar descobriram uma estranha conjunção de laboratórios, que foram identificados e catalogados pelos guardiões. São 6 centros de pesquisa das entidades sombrias que irradiam tremenda força magnética, como se estivessem ligados entre si. Além disso, de maneira ainda pouco clara para nós, absorvem intenso magnetismo dos campos de força do próprio planeta, o que resulta em imensa dificuldade para localizar suas bases. Com a formação desse hexágono de forças, os laboratórios oscilam permanentemente entre dimensões inferiores de natureza distinta, comportando-se, juntos, como um pêndulo interdimensional de grandes proporções. Neste momento, Giuseppe fez sinal para que Anton continuasse com as explicações. Os dados fornecidos por nossos técnicos a princípio pareciam escassos, no entanto, quando fomos analisá-los mais detidamente em nossa base, constatamos informações preciosas, que evidenciaram a gravidade dos processos em andamento e dos planos de ataque das regiões abissais. Chegamos à conclusão de que os laboratórios encontrados e mapeados são os únicos com esta especialidade existentes em todo o globo. Dedicam-se a experiências baseadas na manipulação de corpos mentais degenerados por meio da hipnose profunda, entre outras técnicas que agem sobre o pensamento, algumas das quais ainda desconhecidas dos encarnados. Em resumo, o objetivo é associar tais corpos ao magnetismo sombrio visando acentuar ou ampliar o domínio mental sobre os líderes das nações mundiais. Os cientistas a serviço do lado negro contrariam o sistema evolutivo atualmente em curso na Terra, contam com grande número de especialistas em suas fileiras,
sem considerar os auxiliares vinculados à existência intrafísica, encarnados, portanto, que cooperam em desdobramento e, em certos casos, até mesmo durante a vigília. Segundo os documentos que estão à disposição de vocês, interferiu o pai João, apontando para um material em cima da mesa, nesses laboratórios desenvolve-se uma atividade febril com o intuito de tornar peritos no uso da hipnose alguns espíritos altamente intelectualizados. Como se não bastasse, elaboram instrumentos para conseguir a chamada hipnose mecânica, cujo alcance será bem maior do que a capacidade inerente às mentes envolvidas. Retomando a palavra, José Pigleber continuou: esses 6 laboratórios agem de forma conjugada, caso suas experiências satisfaçam os detentores do poder no grande abismo, certamente difundirão largamente o resultado de suas pesquisas, partilhando com outras forças do submundo oculto. Temos razões para acreditar que todo o sistema desenvolvido pelas entidades das trevas procura agir diretamente sobre o corpo mental de suas vítimas, o que os leva a manter prisioneiros milhares de espíritos em seus campos experimentais. Nota: ao longo da obra serão fundamentadas as informações sobre as largas possibilidades que detêm os espíritos das sombras, no que concerne ao avanço técnico e aos recursos materiais à sua disposição, se bem que as obras de Allan Kardec por si sós esclarecem a situação. Por ora, vale reproduzir um trecho da codificação espírita sobre o assunto. Tem todos os espíritos, no mesmo grau, o poder de produzir objetos tangíveis? É fora de dúvida que, quanto mais elevado é o espírito, tanto mais facilmente o consegue. Porém, ainda aqui, tudo depende das circunstâncias. Desse poder também podem dispor os espíritos inferiores. O Livro dos Médiuns, item 128,15 questão grifo nosso. Fim da nota. Como devem imaginar, a presença de vocês aqui visa uma nova empreitada, para a qual as experiências anteriores os capacitaram. A missão é intervir no que está em curso nas bases das sombras, além, é claro, de transmitir o conhecimento aos encarnados que tenham interesse em se instrumentalizar para o enfrentamento de graves processos de obsessão coletiva. Infelizmente não poderei acompanhá-los no início dessa jornada, falou o pai João de Aruanda, pois, como disse antes nosso Giuseppe, tenho compromissos que preciso atender. Assim que me for possível prometo estar à disposição. Vou auxiliar Irmina no retorno ao corpo físico, além de deixá-la inteirada dos demais aspectos de nossa atividade. Diante da necessidade de contarmos com um grande volume de ectoplasma, fora permitida a presença do médium Raul, que seria nosso doador mais direto e, conforme a ocasião, um agente da equipe. Trabalharíamos ligados diretamente a seres extracorpóreos, porém extremamente materializados, o que tornaria necessário um mediador com componentes intrafísicos, como Raul e Irmina Loyola. Suas energias mais densas, animalizadas formariam a base de sustentação para nossas ações num ambiente tão adverso e sobremodo materializado. Ela seria convocada para auxiliar nas situações em que Raul não pudesse comparecer ou que lhe fossem impróprias. Pensando melhor, talvez precisássemos de mais um apoio em algum momento de atuação junto às criaturas residentes no grande abismo. Irmina era a pessoa certa, destituída de falso moralismo, de conceitos religiosos ultrapassados e ortodoxos, que pudessem atrapalhar a intervenção dos guardiões. Retomando a palavra, José Pigleber nos falou, modificando um pouco o foco de nossa atenção. Creio que o médium Raul demonstra algumas inquietações a respeito da vida extrafísica, comentou, e, como ele, também a maioria dos nossos irmãos espíritas alimentam certas dúvidas que merecem esclarecimento. Você, Ângelo, continuou Giuseppe, dirigindo-se a mim, agora, aproveite a oportunidade e, ao mostrar a Raul a paisagem extrafísica e o funcionamento da vida em nossa dimensão, colha material para levar mais elementos a nossos irmãos encarnados. Creio que já é hora de desmistificar certas crendices alimentadas pela desinformação. Consciências superiores distribuíram, há algumas décadas, certas mensagens para que espíritos de nossa dimensão as retransmitissem aos seus tutelados na Terra.
Contudo, tais mensagens não tiveram o alcance desejado ou não foram interpretadas segundo a expectativa do alto. Recentemente, recebemos a incumbência de reunir o que já foi levado ao conhecimento dos meus irmãos encarnados por diversos medianeiros, conforme foi apresentado pelo alto. Agora se pretende unificar esse material disperso com vistas a fomentar o surgimento de um campo mais vasto de pesquisas a respeito da dimensão extrafísica. José Pigleber fora direto ao cerne da questão. Com efeito, Raul me havia pedido anteriormente para que lhe mostrasse aspectos do funcionamento de nossa sociedade no invisível, a metrópole espiritual na qual estagiávamos. Queria detalhes acerca de como viviam os habitantes e as comunidades abaixo da superfície. Creio que, assim como Raul, muita gente boa ainda alimenta ideias fantasiosas quanto às manifestações da vida fora da realidade que lhe é própria, sustentando uma visão distorcida da maneira como se organizam as sociedades além da fronteira vibratória da matéria. Há uma lacuna a ser preenchida com contribuições de ordem sociológica e antropológica, vamos assim dizer, ao examinar os espíritos e o universo em que se inserem. Eis aí um terreno fértil e inexplorado. Afinal de contas, nem ao menos a relevante descrição da realidade extrafísica feita por André Luiz por meio da mediunidade foi totalmente compreendida. Certos mecanismos e matizes da vida na dimensão próxima à Terra devem ser abordados com algumas minúcias e em linguagem diferente. É fundamental que tais informações venham a público, principalmente para que as pessoas possam entender melhor movimentos e atitudes das inteligências opositoras ao bem. Compreendendo a vida astral superior, talvez os estudiosos da dimensão física pudessem desmistificar um pouco seu pensamento a nosso respeito, os desencarnados. José Pigleber deixara claro, a intenção era aproveitar o interesse de Raul, desdobrado em nossa esfera de ação, e simultaneamente ser porta-voz de informações frescas, novas, temperadas com o ingrediente da dimensão superior. Neste início de século XX, já passa da hora de levantar o véu que nubla o entendimento de revelações tocantes aos costumes e ao funcionamento da máquina da vida além das fronteiras vibratórias da morte. Estava radiante frente à oportunidade e aguardaria ansiosamente o momento adequado. Mas não podia me furtar ao seguinte pensamento, ao meditar sobre a questão. Se as informações anteriores a respeito da vida na subcrosta haviam rendido tamanho burburinho nos meios ortodoxos, uma visão ainda mais dilatada da vida e dos sistemas vivos do lado de cá teria o impacto de um terremoto para muitos religiosos e defensores da verdade vinculados à matéria. De todo modo, como a permissão viera de seres mais esclarecidos e competentes, a mim caberia tão somente cumprir minha parte, conduzindo Raul na excursão e aproveitando as observações para esboçar mais um livro. Depois disso, as fogueiras da nova Inquisição que nos aguardassem, ao médium e a mim. Bem, meu caro Raul, dirigi-me ao nosso pupilo desdobrado, temos um vasto continente a ser reconhecido, mas, diante da urgência, creio que você verá apenas uma amostra pálida das comunidades do lado de cada vida, da sociedade humana parafísica. E já será o bastante. É melhor começarmos logo. Saímos do ambiente em que nos reuníamos com José Pigleber e os demais companheiros e dirigimos-nos imediatamente ao chamado Parque Industrial da Metrópole. Era o local onde os espíritos construíam os equipamentos utilizados por nós em nossos empreendimentos. Permito-me utilizar palavras já consagradas pelo uso entre os habitantes do mundo físico a fim de me referir à nossa vida aqui, nos círculos fora da matéria, evitando o trabalho de cunhar termos e procurando ser o mais simples possível. Uma de minhas preocupações era evitar que Raul e alguns dos companheiros religiosos entrassem em estado de choque diante da realidade que veriam. Além de Raul, convidei os guardiões Anton e Jamar, já que eram mais familiarizados com o psiquismo do nosso amigo, que estava desdobrado. Nas experiências anteriores, Jamar desenvolvera um relacionamento de amizade e confiança com o médium, Anton, igualmente. Que fazer? Eu dividiria a responsabilidade com esses dois, bem como a atenção de nosso parceiro. Ademais,
A presença dos guardiões seria bastante agradável nessa etapa de trabalho. Enquanto Saldanha se desincumbia de algumas atividades antes de prosseguirmos para as regiões inferiores, seria possível compartilhar com esses amigos uma experiência que há muito eu desejava levar também aos encarnados. Primeiro levei Raul a entrar em contato com o dia a dia da maioria dos seres da nossa metrópole. Misturamo-nos à multidão que se dirigia às atividades habituais. Era enorme a quantidade de consciências corporificadas, em vestimentas ou psicossomas apropriados às suas necessidades evolutivas. Chegamos a uma estação onde os seres da nossa dimensão, em sua maioria, seriam transportados aos respectivos ambientes de trabalho. Em vez de tumulto, havia a ordem e um quase silêncio no ar. Noto que praticamente não há conversa articulada entre as pessoas por aqui, observou Raul, estranhando a multidão silenciosa de quase 10.000 seres aguardando nas diversas plataformas da estação de embarque. Por aqui, Raul, falou Anton, que nos acompanhava. Nem sempre a palavra articulada é o principal elemento da comunicação. Embora os espíritos mais esclarecidos se comuniquem pelo pensamento, numa espécie de telepatia, a maioria destes que você vê ainda não disciplinou o pensamento nem exercitou essa faculdade mais ampla de comunicação. Não obstante, conseguem perceber emoções, sentimentos ou apenas preferem usar as palavras como recurso último de entendimento, numa escala muito menor do que utilizariam se estivessem na dimensão física. Na verdade, a maior parte dos que se encontram na estação neste momento são alunos da universidade, que aproveitam o tempo para treinar habilidades de percepção sensorial, de leitura corporal e de expressões da face, bem como de imagens impressas na aura, entre outras. Notei que as palavras de Anton tiveram forte repercussão em nosso companheiro desdobrado. Sobretudo porque ele não imaginava espíritos frequentando uma estação de passageiros para embarcar em algum veículo. Não fique ensimesmado, meu caro, disse Jamar. O problema dos médiuns, quando se projetam em nossa dimensão, é que esperam encontrar situações radicalmente diferentes daquilo que encontram em seu dia a dia. Há uma ideia tão fantasmagórica a respeito do mundo dos espíritos, julgam-nos de tal maneira desmaterializados, esvoaçantes, que nem ao menos se dão ao trabalho de pesquisar-nos o modo de viver. Enquanto Jamar falava com Raul, estendendo o braço sobre seus ombros num gesto afetuoso, o aeróbus aproximou-se, pairando num colchão de ar, a aproximadamente 50 centímetros do solo. Raul observava os detalhes do enorme comboio flutuante, que era elegante e silencioso. Sem qualquer tumulto, a população extrafísica organizou-se imediatamente em fileiras para entrar nos compartimentos do aeróbus. Anton tomou a palavra enquanto eu observava e anotava as reações de Raul. O aeróbus foi uma invenção e tanto, começou, tentando despertar a atenção de Raul. Antes de sua invenção, os espíritos que não sabiam levitar utilizavam os mesmos recursos que vocês possuem na Terra. Caminhavam, literalmente. Como não possuíam a habilidade da levitação desenvolvida ou devidamente exercitada, eram obrigados a enfrentar o ambiente extrafísico apenas com os recursos arquivados na memória. Uma vez construído o aeróbus, obedecendo a um planejamento maior, aqueles espíritos em transição para um modus vivendi superior passaram a economizar energia mental, percorrendo distâncias vibratórias imensas com pouco ou nenhum desgaste individual. Muita gente encarnada pensa que todo espírito sabe levitar ou flutuar, falou Raul, enquanto nos acomodávamos num dos compartimentos do veículo astral. Pois é, meu amigo, muitos se decepcionarão ao chegar nesta dimensão ou em outra semelhante. Toda tecnologia conhecida é pesquisada e desenvolvida primeiramente nos planos extrafísicos. Depois é que algum ser encarnado, ou mesmo quem a desenvolveu do lado de cá, após reencarnar, capta os registros da dimensão além física e leva ao conhecimento dos seres da Terra aquilo que chamam de invenção. Esse princípio vale para quase tudo no mundo. Então não existe nada concebido e originado exclusivamente no mundo físico. Não é isso que eu quis dizer, Raul.
Mas de uma coisa você pode ter certeza, mais de 90% das chamadas descobertas e invenções procedem de pesquisas realizadas do lado de cá. Quando pesquisadores, cientistas e demais estudiosos estão projetados fora do corpo, durante o sono, eles têm acesso aos registros e pensamentos ligados ao campo de pesquisa de seu interesse. A título de exemplo, veja que do lado de cá já desfrutamos do aeróbus desde a primeira metade do século XIX. Somente após a metade do século XX é que o projeto do aeróbus se materializou na Terra. Primeiramente, cientistas japoneses desdobrados em nosso plano tiveram acesso aos projetos do modelo original, que se encontra deste lado. Mais tarde, construíram o trem-bala, que se desloca a mais de 500 km por hora. Repare que conseguiram captar as ideias e projetos com tal fidelidade que o exemplar hoje em uso, até mesmo o modelo europeu, movimenta-se sob efeito magnético semelhante ao que temos do lado de cá. O trem-bala igualmente fica suspenso durante o transporte de passageiros, como se nada o sustentasse. A tecnologia empregada para obter esse efeito é uma extensão da tecnologia sideral. Incrível! Exclamou Raul, extasiado. E, mesmo assim, o povo lá embaixo fica pensando que por aqui não existem bombas, veículos, armas e outros artefatos semelhantes aos que existem na Terra. Nem me fale, amigo, comentou Jamar, o outro guardião. A maioria nem imagina que do lado de cada vida existe um verdadeiro parque industrial, naturalmente baseado na matéria da nossa dimensão. Aliás, para muitos, isso soa como heresia. É claro que por aqui não há como matar os corpos psicossomáticos ou perispíritos, como diriam nossos amigos espíritas. Mas você se assombraria com o que é possível fazer com os elementos que temos à disposição nesta e em outras dimensões parafísicas. Aproximamo-nos do local onde desembarcaríamos. Era um distrito enorme, com vários pavilhões que mais pareciam palácios, devido à beleza da arquitetura e à elegância das formas. Ao redor, vastos jardins de contornos exuberantes formavam um quadro muitíssimo diverso do que encontraríamos, por exemplo, na maior parte dos parques industriais dos encarnados. Raul sentiu-se atraído pela notável variedade de plantas, diferente de tudo aquilo que ele concebia e conhecia na sociedade dos chamados vivos. Cores incomuns à vegetação, além de outras inéditas, em relação ao que havia na Terra. Envolvidos com os diversos espécimes, seres da nossa dimensão ocupavam-se de suas pesquisas. São biólogos, esclareceu Jamar. Estudam e aprimoram, em nossa dimensão, novas espécies que poderão se materializar em breve no ambiente físico da Terra. Então por aqui vocês também se ocupam do desenvolvimento de plantas, flores e frutos. Claro, amigo, respondeu o guardião, com largo sorriso. Acaso desconhece o que o homem está fazendo ao meio ambiente, submetendo rios, oceanos e matas a agressões cada vez mais intensas? Enquanto isso, os pesquisadores da vida universal procuram desenvolver novos elementos capazes de resistir às mudanças climáticas, inclusive ao aumento da radioatividade, que o homem vem promovendo com suas pesquisas chamadas científicas. Caso o ambiente da Terra seja afetado de tal modo que muitos seres não possam mais sobreviver, sendo levados à extinção, nossos cientistas acelerarão o processo de materialização dos resultados obtidos do lado de cá. Novas espécies substituirão as antigas, progressivamente, de acordo com o novo ambiente físico que está se esboçando no mundo devido à interferência dos homens na natureza. O certo é que, para o planeta sobreviver, será preciso mover-se em direção a uma nova etapa da vida vegetal e animal, de forma que esses reinos possam resistir àquilo que virá. Por isso, as pesquisas por aqui já se encontram em estágio avançado, procurando antecipar-se às consequências amargas do quadro que o homem pinta na morada terrena. Raul aproximou-se de uma planta que emitia luminosidade azulada. A flor parecia vibrar ao toque de sua mão, emitindo certa sonoridade. Olhando para mim, nosso pupilo perguntou extasiado. Flores que cantam? Não é bem isso, Raul, respondi, brincando com sua curiosidade.
É que por aqui algumas coisas são possíveis, contudo a maioria desses recursos, ao menos por enquanto, não são vistos no mundo material. Esta, por exemplo, é uma flor comum do lado de cá. Possui a propriedade de absorver as emoções dos seres que se aproximam dela, devolvendo-as na forma particular de uma vibração, a qual repercute em sua mente como uma melodia. Mas isso é apenas a maneira como sua mente interpreta as emanações da flor. O médium pôs-se a admirar as espécies vegetais de nossa dimensão até que, depois de certo tempo, foi interrompido pelo agente dos guardiões. Anton chamava-nos a atenção para o objetivo de nossa visita. Precisávamos prosseguir, dirigindo-nos ao interior do pavilhão em forma de palácio. Adentrando o ambiente, vimos muitos espíritos circulando em meio a um constante fluxo de produção de material extrafísico. Espíritos especialistas ou que estavam estagiando naquele lugar se assentavam em poltronas confortáveis. Diante de si, erguiam-se hologramas, projeções, figuras e objetos que eram modelo para o trabalho que tinham a desempenhar. Raul parecia entrar em êxtase com o que via. Encontrei um amigo entre os trabalhadores do lugar. Aproximou-se de nossa equipe um velho conhecido, Olimar. Era um dos responsáveis pela condução do parque industrial. Apresentei-o a Raul e aos demais da pequena caravana. Aqui trabalham espíritos que já terminaram seu curso de mentalismo na universidade de nossa metrópole, falou Olimar, dirigindo-se a nós quatro. Lá aprenderam a lidar com a materialização do pensamento, reunindo elementos dispersos no ambiente sutil de nosso plano. Dedicaram-se durante mais de 10 anos ininterruptos ao estudo de certas leis da mente, a fim de agora poder colocar em prática o que aprenderam, em nosso setor produtivo. Os hologramas à frente destes espíritos são projetos elaborados pelos técnicos superiores. Consistem em formas mentais que ilustram cada passo a ser dado para materializar peças e componentes necessários à construção de nossos equipamentos. Mas não é só pensar para obter o que desejam, já pronto, diante de vocês? Sorrindo, Olimar respondeu, de boa vontade, não é bem assim o procedimento. Não temos por aqui nenhum ser dotado de poderes sobrenaturais. Primeiro é preciso conhecer o aspecto teórico dos intricados processos mentais e das leis que regem a materialização do pensamento, e então exercitar-se metodicamente para obter proveito real. Mesmo assim, não é grande o número de espíritos que se sente apto a ingressar em estudos desse calibre. A maioria ainda não conseguiu adquirir a disciplina mental que se requer para organizar as moléculas de antimatéria dispersas em nossa atmosfera fluídica. Observe a linha de produção, Raul, sugeriu Olimar, apontando à sua direita. À nossa frente, um pequeno grupo de 6 indivíduos mostrava-se bastante concentrado. Reunidos em semicírculo, havia entre eles uma imagem projetada holograficamente a mais ou menos 1 metro do solo extrafísico. Outro ser de nossa dimensão parecia conduzi-los no propósito que os motivava. Precisamos formar um tubo constituído de antimatéria com as exatas dimensões expressas na holoimagem, falava o condutor extrafísico. Concentrem o pensamento para alcançar a vibração da imagem segundo as diretrizes à sua frente. Notamos que os 6 pareciam flutuar à medida que suas mentes absorviam lentamente o projeto lustrado no holograma. Raul observava com grande interesse o que ocorria. Era como se a imagem multidimensional acima deles se dissolvesse por partes, sem dúvida um fenômeno somente observável em nossa dimensão. À proporção que aumentava a concentração daquele grupo, suas cabeças pareciam crescer, tornando maior seu raio de ação mental e atraindo individualmente partes do holograma. Este, por sua vez, dissipava-se e era visivelmente incorporado à aura de cada um dos seres. Eram estudiosos da mente em atividade. Neste momento, surge uma esfera energética de uma dimensão ainda desconhecida para nós, que passa a envolver todo o grupo, inclusive aquele que coordenava o processo. Novamente Olimar toma a palavra. Os técnicos da materialização entram num estágio no qual suas mentes se unem a ponto de formar uma entidade única, embora não haja fusão, já que conservam a individualidade durante todo o tempo.
Nessa fase, a união das mentes projeta um campo que denominamos campo oscilante, porque oscila entre as dimensões astral e mental inferior. Voltando-se para Raul, falou mais pausadamente. Creio que você já ouviu falar a respeito das propriedades do corpo mental inferior, não é, Raul? Sem esperar a resposta do nosso pupilo, continuou, explicando, o corpo mental inferior possui a propriedade de conceber imagens concretas, como figuras e formas, em oposição ao corpo mental superior, que apenas conhece e idealiza conceitos abstratos. Como disse antes, no estágio em que se encontram estes espíritos, em concentração do pensamento, valem-se da paracapacidade de seus corpos mentais. Assimilam as formas expressas no holograma, cada qual se responsabilizando por mentalizar determinada parte da figura. Quem coordena o trabalho, neste caso o amigo e especialista Orton, além de dar direcionamento a todo o processo, também aglutina as partículas de antimatéria dispersas na atmosfera extrafísica. Dentro do campo mental, que se ergue à semelhança de um campo de força, é que se opera a materialização dessas partículas. Ao mesmo tempo em que o Limar falava, observamos cintilações ocorrendo no interior do campo energético que envolvia o grupo de técnicos. Os efeitos se assemelhavam aos que são vistos na aurora polar. Enquanto isso, faíscas ou descargas elétricas muito parecidas a relâmpagos percorriam de um ponto a outro a esfera oscilante na qual eles se encontravam. Essas cintilações e descargas de energia que vocês veem são comuns a todo o processo de materialização do pensamento. É nessa etapa que as mentes envolvidas condensam as partículas dispersas na atmosfera, as quais obedecem ao comando mental de Orton e são gradualmente materializadas, segundo as determinações do projeto original, apresentado no holograma. Era fantástico de se ver o resultado da concentração e da união mental daqueles espíritos que trabalhavam na linha de produção. Como se pode ver, permaneço usando o mesmo vocabulário da Terra a fim de me fazer compreendido, pois faltam termos que reflitam, de modo mais acurado, a realidade observada em nossa dimensão. Aquilo ali era a fiel demonstração daquilo em que consistia nosso parque industrial. Aumentava gradativamente o entrechoque das partículas mentais e astrais e, aos poucos, podíamos divisar uma imagem pálida diante de todos nós. Raul nem movia os olhos, inteiramente absorto na visão que tinha diante de si. Jamar sorria ligeiramente, ao olhar Raul naquela espécie de semitranse. Decorrido algum tempo, a imagem mental se estabilizou diante do grupo sob a coordenação de Orton. Parecia flutuar em meio àquele semicírculo. Orton se aproximou do objeto, observando cada detalhe. Em seguida, ouvimos sua voz potente ressoar em nossas mentes, como se estivesse dirigindo-se a nós, embora soubéssemos todos, inclusive Raul, que ele falava aos 6 ali presentes. A antimatéria já se estabilizou, precisamos agora do acabamento. Atenção, vamos nos concentrar e usar a força do som. Todos conhecem o potencial da voz ao repercutir na atmosfera. Busquem na memória o conhecimento adquirido na universidade de nossa metrópole. Inspirem em conjunto e no mesmo ritmo. Atenção, pronunciou Orton, dando ênfase à voz. 1. Formando um campo de isolamento em torno do objeto materializado. Ouvimos um murmúrio suave, que provocava uma modificação visível na superfície da imagem transformada em objeto. Orton continuou conduzindo o grupo por meio de uma contagem cadenciada. 2. Trabalhemos na superfície do objeto, suavizando as arestas e obtendo maior densidade da antimatéria. 3. Orton pronunciava cada algarismo com muita ênfase e vigor, mas sem perder a suavidade na emissão sonora, que reverberava dentro do campo de forças mentais na forma de energias palpáveis, convertidas em instrumento de altíssima precisão a fim de concluir o projeto à nossa frente. Trabalhemos agora o interior do objeto. Transportem-se em pensamento para dentro do tubo. Observem as propriedades internas, as dimensões, a excelência de sua criação mental. Admitam somente aquilo que é de qualidade. Usem suas paracapacidades para conferir ao objeto o acabamento ideal.
Os seres se esmeravam na finalização do objeto que serviria, segundo explicou mais tarde Olimar, como depósito de combustível para os aeróbos de nossa comunidade. Todo aquele esforço conjunto visava somente produzir um dos inúmeros objetos trabalhados ali, naquela linha de produção e materialização. Após alguns longos minutos, podemos ver o objeto finalmente exposto, já plenamente materializado. Orton, o espírito especialista, confrontava-o com o modelo holográfico novamente diante de nossos olhos. O resultado parecia ser intensamente mais vivo, brilhante e natural do que o modelo. De longe, Orton percebeu-nos a presença e mostrou em sua mão o resultado do trabalho conjunto. Raul não se continha de curiosidade, mas, claro, jamais admitiria o fato. Estava apenas interessado em aprender. Só isso. Nossa caminhada não terminara ali. Por todo lado onde olhávamos, grupos e mais grupos de espíritos estavam reunidos com propósitos semelhantes, igualmente coordenados por alguém que os conduzia no processo de materialização. Era a indústria do plano extrafísico. Os seres extracorpóreos trabalhavam intensamente para a manutenção e o aprimoramento da vida da comunidade. Diversos objetos eram preparados naquele pavilhão, de maneira análoga àquela que presenciáramos. Somente nesse local, segundo Olimar informou, havia 3,5 mil consciências extrafísicas colaborando para a produção de peças e artefatos forjados em matéria astral, de acordo com os protótipos elaborados no plano superior. Ante tal realidade, até então desconhecida para Raul, ele resolveu externar suas observações. É muito comum que os estudiosos das ciências do espírito de modo geral, mas em especial os espíritas, acreditem que a vida do espírito fora da matéria densa é totalmente diferente da que conhecem no dia a dia. Talvez devido a crenças importadas do catolicismo e de religiões místicas, dificilmente concebem que exista todo um sistema, toda uma operação minuciosamente organizada do lado de cá para manter e sustentar uma comunidade extrafísica. Imaginam que tudo é puramente mental e que as coisas aparecem do nada, sem qualquer esforço por parte dos espíritos. Este é o mundo de Jean-Mni, é um gênio, e não o mundo espiritual, pensei, lembrando meus tempos na Terra. Mas preferi não dar vazão ao comentário, já que ironia não parecia ser o forte dos guardiões, principalmente de Anton. Foi ele, que se mantivera mais quieto, que comentou, aliás, os espiritualistas são os que mais fantasiam sobre a vida do lado de cá. Esperam encontrar um mundo muitíssimo distante daquele onde moram temporariamente. Porém, aqui estamos na mesma habitação planetária, apenas em planos ligeiramente mais sutis. A questão é que, nas dimensões extrafísicas, a vida é mais acelerada e intensa. Os projetos são mais complexos ou substanciosos no que diz respeito à sua invenção e concretização. Em suma, há uma civilização extrafísica muitíssimo mais evoluída do que na superfície. Se não fosse assim, o mundo material seria o mais importante, o que de forma alguma corresponde à realidade. Ele é consequência da vida extrafísica superior. Interferindo na conversa de Anton com Raul, é Jamar, o guardião da noite, que chama-nos a atenção para a urgência da hora. Desculpem-me a intromissão, mas os garotos aí poderão tecer seus comentários enquanto nos dirigimos para outro pátio de nossa produção. É a maneira descontraída de o guardião expressar-se. Sem que se dispersasse a atenção de Raul, passamos a outro pavilhão, numa área um pouco mais afastada. À medida que nos deslocávamos, podíamos apreciar outros aspectos da produção local. Raul pôde ver como os seres de nossa comunidade montavam as peças de um aeróbus. Considerando os padrões dos encarnados, diria que aquele era verdadeiramente um trabalho físico, braçal. Aplico esse termo como a sugerir que a tarefa de produção representa, para os espíritos de nossa dimensão, um esforço nada ameno, de modo algum menor que o enfrentado pelos operários terrenos. Atuar sobre os fluidos dispersos em nossa atmosfera é, para nós, tão dispendioso quanto, para os encarnados, o trabalho com a matéria do plano físico.
Especialistas concentrados em conjunto projetavam na atmosfera circundante as diversas etapas de montagem do veículo astral. Outros espíritos, ainda sem a capacidade de trabalhar diretamente com as matrizes do pensamento, seguravam cada peça com as mãos, literalmente. Em cada passo, eram auxiliados com o impulso mental daqueles que manipulavam energias superiores por meio de habilidades psíquicas. Não podiam vacilar. O equipamento astral que construíam seria utilizado por diversos tarefeiros do nosso plano em atividades sublimes e, por isso, estava submetido a rigoroso controle de qualidade. Atravessamos o restante do pavilhão enquanto Raul extravasava sua curiosidade formulando perguntas a Anton. Em toda a fabricação do material utilizado nesta e em outras comunidades, é sempre assim que ocorre? Os espíritos trabalham assim tão intensamente? Sem dúvida, amigo, respondeu Anton serenamente. Afinal você já conhece muito de nossas atividades e sabe perfeitamente que não há milagres por aqui. Veja com seus próprios olhos. Todos estes trabalhadores extrafísicos estão somente se exercitando para futuras experiências reencarnatórias. Aqui, temos futuros engenheiros, ciberneticistas, operadores de equipamentos, técnicos de diversas áreas do conhecimento que se reúnem para pesquisar e praticar, de modo a imprimir em seus corpos mentais os conhecimentos e as experiências vivenciadas do lado de cá. Ao reencarnar, levarão no arcabouço psíquico aquilo que aprenderam em nossa dimensão. Aparecerão ideias, pensamentos e soluções que passarão ao mundo em forma de descobertas e invenções científicas. Veja que tudo isso aqui, na verdade, é uma grande escola de almas, uma universidade estruturada para atender seres em transição entre os dois planos da vida. Saímos do pavilhão e, após algum tempo deslizando na atmosfera fluídica do nosso plano, chegamos à área de produção e manutenção agrícola. Nota: segundo o autor espiritual, o objetivo das descrições contidas neste capítulo, acerca do dia a dia na metrópole espiritual em que vive, consiste em mostrar que a vida extrafísica é muito menos etérea e diáfana do que supõe grande parte das pessoas. Ainda assim, julgamos adequado indagar sobre questões de ordem social que não pôde abordar no texto, a fim de obter mais esclarecimentos, que resumimos aqui. Como se dá a partilha dos recursos entre a população residente na metrópole? Foi nossa primeira pergunta. Ângelo explicou que a referida metrópole não é uma cidade de socorro espiritual, com espíritos em tratamento. Ao contrário, congrega espíritos em relativo equilíbrio, interessados em crescer. Para tanto, todos, sem exceção, devem trabalhar e estudar regularmente. Essas são condições indispensáveis para ali permanecer. Quem decidir deixar de preenchê-las deve transferir-se obrigatoriamente para outra comunidade extrafísica. Atendendo a tais requisitos, todos têm igual acesso aos bens, que não são individuais, mas coletivos. Como já se ultrapassou o conceito de posse, todos usufruem de tudo, sem desperdício, devolvendo à comunidade sua contribuição em forma de trabalho. Assim sendo, não há sistema de trocas comerciais baseadas em bônus hora, por exemplo, como a situação o exige em outras colônias espirituais. Sem dúvida, um método interessante, que funciona justamente porque adentram a metrópole espiritual somente espíritos conscientes do papel que lhes cabe como cidadãos universais. Perguntamos, em seguida, todos têm direito ao mesmo padrão de conforto, ou as residências ostentam grandes diferenças entre si? Há uma espécie de igualdade social? Ângelo esclarece que todos têm acesso aos mesmos bens, não obstante haja sensíveis diferenças. Isso ocorre porque, enquanto para uns ter conforto significa viver numa despojada choupana na região rural da metrópole, outros preferem a vida urbana num sofisticado loft. Ambos obtêm o que almejam, portanto, a igualdade é de oportunidades. Fim da nota. Raul ficou mais uma vez admirado. Diante de nós, estendiam-se campos e mais campos de cultivo. Eram plantações, grãos, ervas, frutos, flores etc. destinadas a compor a linha de produção de alimentos dos seres extrafísicos.
Antes que Raul externasse qualquer curiosidade, interferi. Por certo, você já leu em livros espíritas a respeito dos caldos reconfortantes, das sopas e de outros alimentos substanciosos que são ministrados aos seres extracorpóreos, correto? É claro, Ângelo. Lembro-me muito bem das descrições do espírito André Luiz, de Ivone Pereira e de outros autores a respeito desse tema, que, aliás, ainda é um tabu nos meios espíritas. Ninguém fala abertamente a respeito da alimentação dos espíritos. Até o momento, temos apenas a menção de que existe um processo alimentar, mas não dispomos de detalhes sobre seus mecanismos. Pois é, meu amigo. Por aqui ainda estamos todos sob o domínio da matéria, quintessenciada, é verdade, como diria Kardec, porém, ainda assim, matéria. Não conhecemos seres completamente desmaterializados. Embora o elemento material 5 da nossa dimensão esteja numa frequência distinta, ainda precisamos de nos alimentar. Alguns dizem que os espíritos se alimentam exclusivamente do amor, falou Raul. Com certeza, existem esses seres. Habitam mundos elevados e deles temos notícia através de amigos mais esclarecidos. Mas fique sabendo de uma coisa, meu caro, todas as comunidades circundantes da atmosfera terrestre são constituídas de seres humanos, ao menos por enquanto. Apenas se manifestam e se relacionam em corpos mais sutis, entretanto, são corpos constituídos de matéria astral e de elementos da atmosfera física do globo terrestre, ainda que em vibração mais sutil. Mesmo em estados diferenciados de existência, eles conservam seus hábitos antigos, arraigados durante milênios e milênios de história, ao longo das sucessivas reencarnações. É verdade. Afinal de contas, não se abandonam velhos hábitos em apenas uma existência, tornou Raul. Mas não é somente uma questão de deixar antigos hábitos. Há muito mais em jogo aqui. Os seres extracorpóreos não vivem num mundo de fantasia, no país das maravilhas de Alice, tampouco num paraíso celestial ou num conto de fadas. A realidade de múltiplos planos existenciais tem várias implicações, mas a principal consequência é que todo o sistema de vida das diversas dimensões é compatível com a vibração e a frequência da matéria encontrada em cada uma delas. Viver em outra dimensão não significa mudar radicalmente o gosto e perder os desejos, as emoções, o modo de ser e as demais coisas que definem a individualidade. Não se deixa de ser humano. A morte é apenas o descarte definitivo da parte mais grosseira da vestimenta. Sobrevive a ela um corpo mais sutil, que, para manter-se em equilíbrio, precisa também de energias, alimentos e outros processos de manutenção, evidentemente sutilizados, ou seja, afeitos à dimensão em que estiver. Isso significa que não podemos nos manter somente pela força do pensamento ou pelas irradiações sublimes do amor, ainda não chegamos lá. Nossa atividade se processa dentro das vibrações do planeta Terra. Pense nisso. Após a breve conversa com Raul, passamos a observar a rotina da indústria alimentar de nossa metrópole. Aqui e acolá os seres de nossa dimensão trabalhavam arduamente para produzir os diversos tipos de alimentos necessários à manutenção dos veículos extrafísicos por nós utilizados, isto é, os organismos perispirituais. Passamos por um local onde eram extraídos elementos de flores. Raul, muito curioso, perguntou: os seres dessa dimensão comem flores? A pergunta não poderia ser mais irônica. Obviamente, fui eu quem respondi a nosso amigo desdobrado: por que não, Raul? Vocês no plano físico não se alimentam de raízes e carnes? É tão inusitado assim? Ele me olhou ressabiado, e Jamar me socorreu. Aqui, meu amigo, estás entre as essências mais raras das flores que cultivamos em nossos campos. Para alguns espíritos, poucos, aliás, as essências representam alimentos. Seres de estado vibracional mais sutil conseguem absorver das essências e dos extratos florais o alimento de que necessitam para a manutenção do organismo perispiritual mais etéreo. No entanto, a maior parte dos espíritos, menos sutilizados, alimenta-se de outras substâncias.
tudo de acordo com a natureza mais ou menos material de seus corpos espirituais. Veja ali, apontou Jamar para um grupo nas imediações, que mesclava extratos de flores com um caldo preparado a partir da maceração de alguns vegetais. Trabalhavam de modo a extrair destes o máximo de nutrientes, acondicionando o produto em recipientes apropriados. Perante a variedade tão grande de alimentos da esfera extrafísica, Raul ficou impressionado e não tardou a formular a dúvida que